Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Chama-se Pretérito Imperfeito. É o nome de um espetáculo que é levado à cena dias 18 e 19 de janeiro, próximas sexta-feira e sábado, no Espaço Anos 70, em Lisboa. Mas este é apenas o pontapé de saída, porque depois vai para o Teatro Municipal Amélia Rei Colasso, em Algés, antes de seguir para o resto do país. Pretérito Imperfeito é co-protagonizado pelas atrizes Ana Hermim e Isabel Guerreiro, com a encenação de Sérgio Moura Afonso. Muito bem-vindos, Isabel e Sérgio. Obrigado. Repetentes. Habituais clientes aqui deste programa Germano Campos Entrevista na RDP Internacional. Pretérito Imperfeito é um texto do Paulo Miguel Ferreira que é polémica à partida. Porquê, Sérgio? Polémico à partida? Eu não sei Ou à chegada, não sei, depende. Sim, infelizmente para algumas mentes poderá ser polémico. Para nós, Porque? Agora tens que explicar. Sim, naturalmente. Porque a base do texto trata de uma relação homossexual entre estas duas mulheres. Daí a questão da polémica. Naturalmente existem outros contornos à história, como por exemplo a questão falha-me agora a expressão do preconceito, a que leva a esse preconceito. Isso é o que está sempre associado. Sim, naturalmente. Ou seja, se for polémico será por isso, não é? Porquê é que a homossexualidade está tão na moda hoje em dia? Leva os lobbies gays a ir ver uma peça como esta, por exemplo? Ou não só? Não sei se leva. É possível que alguns testemunhos que são escritos pelo Paulo Ferreira, na escrita dele, possam ser facilmente identificados com algumas das vidas das pessoas que irão assistir. Não é esse o propósito, não é nenhuma bandeira LGBT ou o que quer que seja, não é para isso que nós fazemos o espetáculo. É uma questão social, sim, como um possível alerta ao amor entre duas mulheres, a coisa mais normal do mundo, ou entre dois homens, a coisa mais normal do mundo. Olha, para já isso é logo polémico. Se tu dizes é a coisa mais normal do mundo, é para determinadas mentalidades. Sim, se tivéssemos aqui a Ministra dos Direitos Humanos do Brasil neste momento, seria a psicóloga Maria Vilaça. Sim, teríamos aqui instalado uma grande polémica. Aquela, sim. Para quem não sabe, que protagonizou também uma reportagem recente da TVI sobre este tema. Exatamente. Precisamente. Agora, não se pretende que seja uma bandeira, naturalmente. É um espetáculo como qualquer outro espetáculo, não pretende que seja panfletário. Pretende sim falar do amor entre duas mulheres. O amor, só. E as suas consequências? Sim, e as suas consequências, para o bem e para o mal, naturalmente. E neste espetáculo temos essas duas faces da moeda, o bem e o mal. E Isabel, e porquê o título Pretérito Imperfeito? Bom, o título foi escolha do Paulo Ferreira, do autor do texto. Mas tal como o tempo verbal indica, é imperfeito. Portanto, isto é o passado destas duas mulheres que se fala neste texto e que acabou, não podemos contar como, mas de forma imperfeita, devido ao preconceito. Lá está. Este tipo de amores levam mais à imperfeição do que à perfeição ou não? Este tipo de amores, estás a falar de amores homossexuais? Sim. Podem levar tanto à perfeição como à imperfeição, como qualquer amor heterossexual. É exatamente igual. Para mim, é exatamente igual. Não vejo diferença absolutamente nenhuma. Nós amamos pessoas, não amamos sexos, não é? E tal como uma relação heterossexual pode terminar mal, pode ter violência, pode ter maus tratos, pode ter extrema felicidade, pode ter amor eterno, uma relação homossexual é exatamente a mesma coisa. Não vejo distinção sequer. Curiosamente, esta não é uma novidade para ti, uma vez que já interpretaste uma versão anterior. Sim, ao lado de Raquel Tavares. Raquel Tavares. Que por acaso é tua irmã? Que por acaso é minha irmã. Sim, nós fizemos este espetáculo. Eu estou a brincar porque, para já, é uma reconhecidíssima fadista, cantora da nossa praça, que eu muito admiro. E depois, ser um tema destes interpretado por duas irmãs é mais complicado ou não? Foi complicado. Este espetáculo nós fizemos. Foi em 2017? Não, foi há mais. Nós estamos em 19, foi em 2014. Já foi há mais tempo. Já não sei. A Raquel na altura tinha acabado de fazer o Sombras com o Ricardo Paes no Nacional do Porto, foi a primeira vez que a Raquel fez teatro e na altura foi desafiada pelo produtor deste espetáculo na altura para fazer isto comigo. E foi muito complicado. Achámos que ia ser um processo mais fácil. A Raquel também não tem formação de atriz, não é? Ela é cantora,
foi uma brincadeira, entre aspas. E não foi fácil, não foi nada fácil, porque realmente uma coisa é o amor entre irmãs, outra coisa é deixar isso tudo de parte e de repente transpor para o palco o amor entre duas mulheres homossexuais, e que tivemos que dar ali alguns contornos um bocadinho diferentes, porque havia coisas que a Raquel, não tendo técnica de atriz, não sabia... Como dar a volta. Como dar a volta, exatamente. Então tivemos que pôr alguns paninhos quentes em algumas cenas. Não é que haja cenas escabrosas, porque não existem. Isto é um amor normal, é uma vida normal de duas mulheres. Pois, isso é outra coisa que as pessoas vão... isto é um tema choque, é um tema polémico, deixa-me cá ver o que é que elas fazem em palco. Fazem imensa coisa. Nomeadamente, vivem o seu dia-a-dia. São duas mulheres que estão a viver o seu dia-a-dia, como tu, como chegas a casa com a tua mulher e perguntas se o jantar está feito. Pronto, é isto. Porque as pessoas acham... Eu vivo muito dentro do mundo homossexual, felizmente. A maior parte dos meus amigos são homossexuais. E malta ligada à representação. E não só, felizmente. Isso é um carimbo que os artistas têm do ser artista é gay. What? Porquê? WTF, não é? Obrigada. Porquê? Não, de todo. Aliás, olha, estou a ver dois artistas magníficos ali do outro lado do vidro e que eu saiba, nenhum deles é gay. Portanto, não, isso não. O Sérgio, que está aqui ao meu lado, que eu saiba, também não é. Portanto, e se fosse um belíssimo ator? E se fosse, era um belíssimo ator e um belíssimo encenador. Portanto, eu acho que não tem a ver com isso. Tem a ver com as pessoas acharem que as relações homossexuais, as pessoas que não têm a mente aberta, atenção, não estou a falar da generalidade, felizmente. Mas temos-nos vindo a perceber nos últimos tempos que ainda há pessoas com palas nos olhos, não é? E que veem as relações homossexuais como uma coisa totalmente virada para o cariz sexual. Único e exclusivo. Único e exclusivo, e que não tem um cariz de vivência, de amor, de companheirismo, de um casal. Eu não consigo entender porque é que as pessoas veem o outro lado. Porque o outro lado, os casais heterossexuais também o têm, não é? As pessoas supostamente têm sexo umas com as outras. E onde é que está escrito que tem que ser homem com homem, mulher com homem com mulher, e não mulher com mulher ou homem com homem? Isso não faz sentido nenhum. Tu, para preparares a tua personagem e a Ana também, geralmente, de uma forma genérica, contactam com personagens parecidas ou com vivências similares. Como é que foi neste caso? Olha, felizmente, eu, no caso da minha... Não sei se matéria-prima não deve ter faltado. Sim, não, mas no caso da minha personagem, felizmente não conheço ninguém que tenha passado por aquilo que esta passou, tendo o fim que esta teve. Felizmente. É ficção? É ficção. É baseado em algum caso real ou nem por isso? Não sei. Penso que o Paulo não o fez com esse... baseado em cima de ninguém, por acaso isso não sei. Mas, claro que a história do preconceito, que é o que afeta a minha personagem, sim. Isso eu já vivi de muito perto. E não é bonito. Queres-me contar? O preconceito é coisas tão simples como, sei lá, ires num dada com uma mulher na rua e as pessoas olharem para ti de lado e chamarem-te nomes feios. E às vezes pode ser só uma amiga ou uma namorada. E qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma. E vejo com outros amigos que sinto que não estão à vontade. E isso a mim revolta-me. Este tema a mim revolta-me um bocadinho. Eu não consigo lidar com a xenofobia, com a homofobia, não consigo. É o que me vira do avesso. E no caso da homofobia, então, e da xenofobia, apetece-me bater nas pessoas. Juro-te, apetece-me. Quando há um personagem gay, homem ou mulher, por exemplo, numa novela, o ator ou a atriz ficam imediatamente conotados com essa orientação sexual. O que é completamente ridículo. A Ana Hermia acabou de fazer agora um personagem fortíssimo no Jogo Duplo, com outra colega, em que fazia um casal homossexual muito, muito bem feito. Uma coisa muito bonita. Porque eram duas mulheres duronas, bonitas, que o senso comum errado, na minha perspectiva, jamais diriam que elas seriam lésbicas, não é? E que tinham cenas tão bonitas de amor, mas um amor revoltado, ou seja, como qualquer um de nós pode ter. Não é isso que vai conotar daqui para a frente a Ana ou a outra colega de homossexual, porque é completamente errado. É completamente errado. Eu já fiz este papel E qual foi a reação do público?
Às cenas da Ana e da... Não. Quando tu fizeste a primeira... Quando nós fizemos isto... Tu e a Raquel. Bom, eu acho que só Porque, apesar de tudo, não é muito normal haver este tipo de peças em cena em Portugal. Não é. Infelizmente. Foi engraçado na altura. Primeiro porque houve alguma curiosidade por causa da Raquel Tavares estar a fazer teatro, estar a fazer de homossexual e com a irmã. Quer dizer, aquilo foi tudo, rodou muito mais à volta dela, tríplice completamente. Era um tríplice completamente. E foi interessante. Eu lembro-me que na altura, já não me recordo de que revista foi, mas houve um jornalista que me perguntou taxativamente se eu era homossexual. Taxativamente. E eu respondi-lhe, não, sou bissexual. E acho que acredito que nascemos todos assim. E o senhor ficou azul, olhar para mim, porque eu estava-lhe a chamar bissexual e ele também. Ele terá entendido isso? Ele terá entendido isso, ele entendeu o que ele quis. E eu depois, off the record, disse-lhe, mas achas que quando eu vou a uma entrevista de emprego, digo, olá, eu sou Isabel Guerreiro, tenho 40 anos e sou homossexual, ou sou bissexual, ou sou heterossexual, mas o que é que isso interessa para a vida das pessoas? Absolutamente nada. E para o teu mérito? O que é que isso interessa? O que é que interessa se sou ou não? Não é aí que está o cerne deste espetáculo. Neste espetáculo critica-se o preconceito contra estas pessoas. Mas achas que alguma vez, ou isso é pedir demais, é uma utopia pura e simples, que esse preconceito deixará de existir? Infelizmente eu acho que não. Porque eu vejo a geração seguinte à minha já com muito preconceito. Também? Também. E os mais pequeninos também? Porque também são orientados em casa. Atenção. Pois, eu tenho um filho e se há coisa que o meu filho não é preconceituoso com a homossexualidade de todo. Sérgio, é mais complicado ou não, eu não sei se alguma vez encenaste algum tipo de peça deste género, encenar um amor entre duas mulheres do que um amor entre dois homens? Bom, primeiro tive que perceber naturalmente a sensibilidade das duas atrizes. Está bem que a Ana fez um papel na TV fez de homossexual, a Isabel também já tinha feito o espetáculo, mas juntar estas duas pessoas, estas duas atrizes e tentar perceber a sensibilidade delas. Porque tu não foste o encenador da peça anterior? Não, fui desafiado pela Isabel para encenar este espetáculo. E, portanto, foi só a partir desse pressuposto, só de perceber a sensibilidade delas para depois perceber como é que poderia encaixar, mas tirando isso não houve qualquer tipo de restrição ou o que quer que seja. Tem as duas uma mente muito aberta para tudo, para discutirmos sobre tudo, esmiuçámos muito o texto e esta relação entre elas e portanto tornou-se um trabalho fácil por aí. Como ator já tinha feito há uns anos atrás um espetáculo do género que chegámos a apresentar na Ilga, a história de um trio amoroso. Eu fazia um bissexual que tinha um relacionamento com um homem e com uma mulher. E foi a única experiência que eu tive do género. Experiência artística, claro. Experiência artística, sim. Experiência artística. E é difícil depois as pessoas destrinçarem entre o ator e o personagem? Neste caso, nem quero saber. Não, as pessoas que façam o julgamento que quiserem, quem quiser, é um bocado como a Isabel diz, se quiserem que perguntem, que eu respondo. Não. Exato. Mas isso também é bom para fazer um certo chamariz para o espetáculo, não é? Mas também não queria que fosse por aí, quer dizer, se um espetáculo se pode valer apenas só por terem duas mulheres a beijarem-se em cena e que as pessoas só vão por isso lá voyeur, não interessa então, se calhar, por aí. Se calhar não vão gostar assim tanto do espetáculo porque estão sempre à espera daquele momento. Do se momento sexual da coisa, não é? E será que existe esse momento? Não sei. Quiçá. Isso depois também podem ser lá defraudados. Eu sei que é um humor de espetáculo bem passado, onde se falam de assuntos sérios, aqui a colar com alguma graça, com algum humor negro mais do que outra coisa. De resto é um espetáculo de cariz trágico, sim, sem dúvida nenhuma. Não é cómico ou trágico sequer, e acho que pode ser interessante pelo menos para tentar alertar e abrir um pouco as mentes, pelo menos para as pessoas perguntarem e se, não é? Não é? O que será esta outra maneira de amar? Mas isso, Sérgio, eu acho que tu tens mais ou menos a noção. Isso é parte do público, porque a outra parte vai rejeitar liminarmente tudo o que houver. Claro que sim. Não vi, mas também não gostei. Sim, não há nada que as pessoas não possam gostar, na verdade. Ou seja, honestamente, não há nada. Aqueles que vão à espera de ver qualquer coisa de extraordinário, como quem vai a um peep show, não sai de lá de fora.
Não é propriamente. Não é este o caso, de todo. Os que vão lá para ver uma história de amor entre as duas meninas podem ter certeza que vão assistir a isso. Porque é isso que se trata. É ali. amor. É amor, Sim. só. Portanto, não... A minha única e grande esperança é realmente isso, é que seja uma espécie de alerta social. O preconceito mata, como diz o Paulo Miguel Ferreira na sinopse. O preconceito mata, de diversas formas. E isto é que é importante passar. Para quem tem filhos, para quem não tem, para os amigos próximos, para que estejam alertas e não fechem os olhos ao que está à volta. Isabel, sendo um texto português, a realidade nacional, crees que é diferente do que se passa além fronteiras? Ou estamos a falar numa universalidade de temática que é comum a todos nós? Todos nós, seres humanos, claro. Sim. Há países onde eu acredito que as mentes já estejam um bocadinho mais à frente do que aqui. Mas há outros onde a homossexualidade é crime. Onde é crime e são Estamos a falar apedrejados no Médio Oriente enfim, e no Paquistão, etc. Isso então nem consigo entender. Principalmente países que cometem coisas tão bárbaras e tão graves com o ser humano em geral, não consigo entender. Mas... Puxa só o microfone um bocadinho para ti, por favor. Puxo. Obrigado. Mas relativamente à mentalidade portuguesa, epá, isto é triste de se dizer, mas não somos liberais, nem cavacatuça. Não somos. Eu digo uma frase no espetáculo que é: o ser humano não se aceita, não aceita os outros porque a liberdade o incomoda. E isto é verdade. A liberdade incomoda as pessoas. Eu ser livre, dizer o que me dá na gana, fazer o que bem me apetece, ser homossexual, bissexual, transexual, o raio que me parta, é indiferente. Isso, desculpa interromper, isso é cultural, é português. A liberdade incomoda e a felicidade dos outros incomoda. E a felicidade dos outros. Nós não Porquê que eu não gostamos posso de ser ver feliz? É uma sexualidade que eu saiba, não há nenhum vírus. Não é nenhum vírus, não se pega. Não se pega, não é? Também isso é outra das frases que eu digo no espetáculo. Olha, eu não sabia, ainda não fui. Eu digo às tantas, os meus pais viam-me como um bicho, como alguém que tem uma doença que se pega com um beijo ou com um abraço. E isto é verdade. Isto não é ficção. Aliás, grande parte do meu texto não é ficção. São coisas que acontecem todos os dias e com pessoas que eu conheço. Portanto, o Portugal, sim, já temos o casamento, sim, a adoção, sim, não sei o quê, mas não somos liberais. Portugal, há uma geração que ainda vê a homossexualidade como sendo uma doença e pessoas mentecaptas como aquela senhora que Ana Leal fez aquela maravilhosa reportagem com aquela senhora, não sei o que, Vilaça, que para mim já devia estar presa, e depois tens as mentes mais novas. Bom, aqui uma coisa... Bom, venho eu sem filtro, é melhor não. Mas tens aqui mentes mais novas, de uma certa classe social. Isto é um programa aberto e de liberdade. Mas não quero aqui ferir algumas suscetibilidades e posso ser mal interpretada. Portanto, pois, isso leva-nos a outra conversa. Pois leva. Os limites da criação. Exatamente. E depois temos algumas classes sociais onde a homossexualidade é uma realidade, sim, e onde é vista como uma coisa que tem que se tapar porque o menino é bem, o menino não pode ser gay, então o menino não sei o quê. E isto nunca vai mudar, porque infelizmente em Portugal vais continuar a ter uma série de lobbies que não lhes convém que se saiba que os seus presidentes, administradores e afins são homossexuais, de homens casados com mulheres e filhos que frequentam saunas gay porque precisam de sexualmente daquilo. E não me venham dizer que isto é mentira, porque não é. Eu conheço pelo menos 2 homens, que escondem a homossexualidade que têm, que fingem que são muito felizes com a mulher. Um deles não tem filhos, o outro tem. Que felicidade é que aquelas 2 pessoas podem ter? E será que a mulher de ambos saberão? Que eu saiba, não. Mas é triste, não é? Tu não poderes, primeiro não poderes ser livre. São vidas paralelas, basicamente. São vidas paralelas. Tu podes ter à vontade. A liberdade é uma coisa que nós conquistámos há 40 anos, não neste campo, mas conquistámos-la. Portanto, podemos dizer aquilo que nos apetece. Ou não. 45 anos. Não. Há mais. Ou não, porque tu és o próprio exemplo de que não podes dizer tudo. Pois, houve aqui uma situação que eu ia falar e pensei, se calhar é melhor não.
Mas que tem a ver com a religião, portanto facilmente vais perceber o que é que eu ia dizer. E porquê é que eu não posso ser livre de hoje ser homossexual e de... Ou não é hoje ser homossexual, porque ninguém é hoje e amanhã não é. É de hoje ter uma opção na minha vida, amanhã ter outra. Isto não se adapta só à homossexualidade. Só pode-me apetecer andar carregada de piercings até à testa e ter o cabelo às cores, ou andar de tailleur e ser uma senhora muito, muito distinta. Ninguém tem travões, não temos que ter travões. Ninguém é de ninguém, ninguém é dono de ninguém. Portanto, nós somos livres. Porquê que não aceitamos isso? Não é? Porquê que uma pessoa não se pode apaixonar por outra? Porquê? Porquê que eu não me posso apaixonar agora por uma colega tua que passa aqui no corredor? Por que não? Olha, entre os vossos colegas, rapazes, raparigas, homens e mulheres, seguramente vocês são muito mais liberais para falar nesse tipo de assuntos, pelo menos fora dos palcos. É mais fácil para ele ou mais fácil para ela saírem do chamado armário? Uma pergunta para os dois. A meu ver, para as mulheres torna-se mais simples. Mais simples? Sim, Porque? A sociedade parece aceitar melhor que duas mulheres se relacionem do que dois homens. Não sei o porquê. Sinceramente não sei o porquê. Eu acho que consigo justificar o porquê. Então, por favor. Também acho, não sei. concordo plenamente com o Sérgio. Ouçamos. Concordo plenamente com o Sérgio. Sim, é mais fácil para as mulheres. E se tu recuares, não sei quantos anos para trás, no tempo da guerra, as sociedades matriarcais... Estamos a falar que é da Segunda Guerra Mundial. Sim, e se calhar na Primeira, e noutras tantas, para trás. As mulheres ficavam sozinhas. E, obviamente, aconteciam atos sexuais entre elas. E isso acabou por ser uma coisa aceite. É o carinho, atenção, entre mulheres, diz que é o carinho entre as mulheres. E acabava por não ser uma coisa assim tão má, porque coitadinhas, estavam ali sozinhas, pronto, tinham lá que fazer as coisitas delas e tal. A homossexualidade, a pornografia entre mulheres agrada a gregos e troianos. Já entre homens, nem toda a gente vê. É pornografia, não é mesmo? Porquê é que não há? Porquê é que a pornografia gay tem que ser só para os gays? Gay masculina tem que ser só para os gays? Não faz sentido. É sexo, é igual, tanto de um lado como do outro. Mas o que é certo é que as mulheres fantasiam em ver duas mulheres na cama e os homens, então, upa-upa. É loucura. Isto para mim é uma das grandes justificações. Se me perguntares porquê é que é mais chocante para a sociedade ver dois homens ligados sexualmente, é o quê? É o símbolo fálico que perturba as pessoas? Oh caramba, é o que vocês têm, não há nada a fazer. Não é? É com isso que há aqueles que vão mudando de sexo também, não é? Bem, está bem, se estão cá, porque aqui pelo Burgo ainda é pior, não é? Essa gente é toda doente. Aqui por palavras aqui da malta em Portugal. Eu não consigo perceber porque é que é mais difícil, porque é que para os homens tem que ser difícil, para as mulheres não, mas acredito que estas justificações que te dei da pornografia, das sociedades matriarcais em que as mulheres acabavam por ter relações... Porque imagina que o Sérgio era uma mulher, não é? E eu agora chegava aqui ao pé do Sérgio, fazia isto, abraçava, dava-lhe um beijo, não sei o quê. No big deal. No big deal. Nada de mais. O Sérgio é um homem. Eu faço isto ao Sérgio. Estás-te a tirar. Estou-me a tirar. É direto. Então porquê é que eu não posso fazer isso com uma mulher? Por que não? Eu não posso engatar uma mulher tal como engata um homem? Porquê? Porquê é que nas mulheres tem que haver um... Não é igual, é exatamente igual. O facto de haver, e não estamos a cometer nenhuma inconfidência, porque é público e notório e revelado pelos próprios, que, por exemplo, o caso do apresentador Manuel Luís Goxa, que é casado agora com o Rui e que trabalha no seu programa, o grande Vítor de Sousa, que também se revelou... Meu querido avô, a quem eu mando um grande beijinho. Um grande abraço para o Vítor. Ou o José Carlos Malato, por exemplo, aqui na RTP. Exatamente. Portanto, não estamos a dizer não nada. Estamos a cometer inconfidências. Nada demais. Mas, nestes 3 casos, eles só revelaram publicamente a sua orientação sexual depois da morte, geralmente, das mães. Sim. Isso o que é? É um travão? Isso é mesmo morrer aos 100 anos? Como é que é?
Olha, E porquê que o fazem? Eu nunca entendi isso. Não sei se Não fazem depois da morte. Não, porquê que, Não, eu porquê que percebo não, o que o Sérgio porquê que vai não fazem dizer. enquanto a mãe está viva? Tem medo de magoar? Eu nunca entendi. Respeito, naturalmente, claro. eu também respeito perfeitamente. Qualquer, e tantos outros que nós sabemos que são e que não têm naturalmente de se afirmar. E mulheres? Não tem que por ser e serem muito conhecidos, não tem que andar a levantar uma bandeira a dizer sou homossexual. Não, claro que não são obrigados a isso. Mas porquê é que o Zé Carlos Malato e outros tantos não fizeram mais cedo e esperaram que a mãe morresse? Pode ter a ver com esta questão que estavas a falar há pouco sobre as sociedades matriarcais. E não sei se de alguma forma estiveram mais ligados à mãe. Não faço ideia, não tenho justificação para isso. Tenho alguma pena, lamento, que as pessoas só façam isso nessas alturas, porque se calhar para trás andaram a esconder e reprimir-se uma vida inteira. Imagina, e não foram o quão felizes poderiam ou deveriam claro, ou mereciam ser. Tiveram que andar a esconder durante anos e anos e anos, não é? Prometendo à mãe que um dia casariam e iriam ter filhos, iriam fazer dela avó e lá por aí está, fora. mais uma frase que eu digo no espetáculo. Estava Sim. à espera que ele levasse um genro a almoçar lá a casa aos domingos com esta filha, correu-lhe mal. Imagina o quê? Mas é frustrar expectativas. Sim, Pois, mas, talvez, é isso. Parece ainda que por cima- no texto. Ainda por cima, Para de dizer, deixas para eu te dar respostas. ainda por cima estamos a falar de filhos únicos, Sim, em cujas grande parte. gerações Em grande parte. posteriores não existem. Pois. Que não existem. Não, Podem não. existir, não é? Pode existir, Não, pois. podem existir só se forem adotados. Claro. Claro. E cada vez mais, felizmente, há quem o faça. O caso do Diogo Infante, por exemplo. No caso do Diogo e de outros tantos. Casado também com, Que eu conheço não com- só por adoção, com- como por inseminações com alguém ligado ao artificiais. teatro e Exatamente. que tem um filho. E é feliz Exatamente, com e ele. tem um filho e é um casal que muito admiro. Infelizmente, e aqui a chave disto tudo é o preconceito, e não é mais é o preconceito e nós andarmos a condenar a liberdade das outras pessoas. E não temos que o fazer. E quando digo não temos, é porque é geral. É geral. E quem somos nós para julgar os outros? Não somos ninguém, não somos absolutamente ninguém. Porque que eu hei de julgar seja quem for quando eu tenho telhados de vidro, não o posso fazer, não é? E deve ser muito frustrante passares uma vida inteira a fingires o que não és. Deve ser horrível. Eu sou daquelas pessoas que acha e acredito piamente disto. Eu não tenho que chegar a lado nenhum e dizer olá, eu sou a Isabel e sou sexual. Não tenho que o dizer. É como se fosse cartão de visita. Não tenho. O que o Manel tenha dito, ou o Zé Carlos Malato, acho maravilhoso. Sim, até para acabar de uma vez com os boatos, como temos com outras pessoas da área. Será que é ou não é? E estamos a falar, atenção, de figuras públicas. Exatamente. Porque o anónimo não tem esse problema. O anónimo não tem esse problema. Tem lá no seu meio. Mas não, Portanto, não passa disso. Agora, eu não vejo que haja necessidade de um Zé Carlos Malato ter de chegar e dizer sou gay, pronto, acabou. Caramba, tu também não vais para lá nenhum dizer que és hetero. Não é? Não sentes essa necessidade. Porque é que o homossexual tem que sentir essa necessidade? Não faz sentido. Tal como não faz sentido. É a mesma coisa que eu chegar aqui. Se calhar faz mais. Eu chegar aqui ao teu programa e dizer olá, eu sou Isabel, não sei o quê, sou diabética. Isto é uma doença. Se eu tiver aqui um surto diabético, tu se calhar tens que chamar aí alguém para me socorrer. Mas se o assunto for as diabetes Faz sentido. E tivemos aqui um médico Pronto. a falar do Exatamente. Agora, é uma condição física, é uma doença, e que eu tenho que alertar no trabalho, no dia-a-dia, com os meus amigos, olha pessoal, posso ter uma coisa, está aqui o comprimidinho, toma e tal, está tudo bem. A homossexualidade não vou ter um surto psicótico, como diz a outra não senhora. Não passa com comprimidos. Eu acho que não passa com comprimidos, não me parece. E não é um defeito, não é uma escolha, não é uma escolha. Ninguém escolhe ser, seja o que for. Quando nasces, na minha visão, és bissexual. Até porque há cada vez casos conhecidos de rapazes muito novos, e estamos a falar com 12, 13, 14 anos, Até mais novos. até mais novos, que já sabem exatamente Claro. aquilo que querem e aquilo que não querem. A genética falha. Os genes falham. E quando tu nasces como mulher dentro de um corpo de homem ou como homem dentro do corpo de uma mulher, tu tens que tratar a tua falha genética. E isso não tem a ver, e as pessoas acham sempre que o transexual que faz a mudança de sexo que é por causa do cariz sexual, com quem é que se quer relacionar depois. Não, de todo, não tem nada a ver. É uma falência genética. Há qualquer coisa nos cromossomas que a coisa não corre bem.
Então vamos emendar, mas isso não quer dizer que tu tenhas que ser homossexual. Uma coisa não implica a outra. Quantas pessoas há que mudam de sexo e que mantêm o parceiro que tinham? Que por acaso, entretanto, viraram do mesmo sexo. Mas isso lá está, é o amor. É amar pessoas. Porque senão estamos a basear o amor no sexo. E este pretérito imperfeito é a história que mostra a verdadeira essência do amor? Mostra uma das facetas do amor. Sim. Mostra... São duas mulheres completamente diferentes. Como diz na sinopse, uma está muito insatisfeita e triste e magoada porque ela própria se auto-infeliz com isso. E tens do outro lado uma mulher mais vivida, não tão problemática, mas que acaba resolvida e que acaba por se deixar levar também no marasmo e na melancolia da outra. Claro que há ali momentos em que se percebe que o amor está acima. Aliás, a peça acaba com o amor a envolver aquilo tudo. A peça, Sérgio, acaba com alguma mensagem subliminar, explícita, ou apenas deixa à imaginação do espectador o término da relação entre estas duas personagens? Essa mensagem explícita está no decorrer do espetáculo, não termina só. Porque... É um tema incompleto, então. Como? É um tema incompleto. Sim, muito incompleto, sim. Que espero que promova internamente, entre grupos de amigos, algum debate sobre isso. Isso, para mim, seria uma batalha ganha. Que pôr as pessoas a discursar sobre isto. Mesmo que mantenham as suas opiniões homofóbicas, o que quer que seja, mas pelo menos que verbalizem as coisas. É algo que vocês pensem, ou seja, eventualmente interessante, no final do espetáculo, vocês pedirem às pessoas interessadas, à plateia, não saiam daqui, se quiserem falar connosco durante 15 minutos, estejam à vontade. Eu não sei se a Isabel pensou nisso. Eu cheguei a pensar, não partilhei com ninguém. Partilha agora conosco. Mas acabei por abandonar essa ideia. Por isto, prefiro que as pessoas levem isto para pensar, para elas próprias, e se calhar comentar com quem foram assistir ao espetáculo, do que promover isso. Porque é um tema fraturante. Com certeza. Mas por isso é que seria uma oportunidade excelente para as pessoas verbalizarem aquilo que pensam. Sim, mas não é teatro fórum, ou seja, é um espetáculo teatral. É uma ideia apenas. Claro, eu sei, eu percebo. É um espetáculo teatral. Não é teatro fórum e, portanto, não é bem esse o intuito. É para levar a uma série de imagens, naturalmente, há uma linha de plasticidade do próprio espetáculo, nos adereços, no cenário, por aí fora. Eu queria que as pessoas absorvessem tudo aquilo, todas as componentes teatrais, e depois pensassem então na mensagem que está lá, essa sim subliminar. Percebes? Ou seja, promover aquilo naquele momento a quente, ainda por cima, era estar a destruir toda esta imagética que foi criada pela encenação. Deixa-me fazer aqui um parênteses. O Sérgio criou esta produção é a primeira produção totalmente criada de raiz de uma associação que foi criada, que é a Capítulo Reversível, que o Sérgio é o presidente e que esperemos que daqui para a frente tenha longo e é uma companhia de teatro? É uma companhia de teatro, exatamente. Sediada em Sintra. Sediada em Sintra, e esta será a sua primeira produção totalmente. Já tivemos outra, mas não fomos nós que a produzimos totalmente. E este é o arranque da Capítulo Reversível, portanto estás a ter aqui em primeira mão. Isto é o vosso bebê mesmo. Exato, é um bebê que está aqui e que tem longo caminho pela frente. Mas, para mim foi interessante perceber a imagem que o Sérgio criou deste espetáculo e a forma como o encenou e a forma diferente como ele está feito da outra vez que eu o fiz. E aqui a visão de alguém com a visão do Sérgio e com a visão da outra pessoa que fez esta encenação, é muito curioso, porque estamos a falar de um heterossexual e de um homossexual. Portanto, tu és a única pessoa... Sou a única pessoa, e o autor, obviamente. Obviamente, mas comum... que se mantém. Que se mantém. Sim. E que pode fazer essa distinção. Exato. E então, já agora, é também diferente a abordagem e a perspectiva de alguém homossexual e de alguém que não é? Totalmente. É como se fosse homem e mulher. É. Não tem nada a ver. O outro encenador trabalhou um lado muito mais, e depois quando as pessoas virem o espetáculo vão perceber isso, muito mais espiritual e muito mais romântico do espetáculo. E o Sérgio de um lado muito mais físico e pragmático. E bruto.
Não, pragmático. Entre aspas. Bruto não, mas Seco. pragmático. Claro que depois a nossa interpretação nos leva às várias nuances do espetáculo, mas são visões tão diferentes uma da outra e é um desafio tão grande. Eu ainda por cima troquei de personagem, estou a fazer o que a Raquel fazia. Pois é, isso que eu ia perguntar, se não assumes a mesma. Não mantive, troquei. A Ana Hermim está a fazer a que eu fazia e eu estou a fazer a que a Raquel fazia. Por opção? Por opção, sim. E é curioso ver tudo, a envolvência toda do espetáculo, a banda sonora, os cortes que fizemos, Paulo Ferreira, fizemos cortes no teu texto. Ele vai hoje assistir ao ensaio, mais vale a gente preparar já o caminho. Tudo. Nós da outra vez fizemos um espetáculo com um cenário tão clássico, parecia uma casa antiga, um sótão antigo, com telas, com arcas antigas, com poltronas, com tecidos ricos. Estás a ver uma coisa mais cozy, mais pesada, uma casa, parecia uma casa com muita história. Downton Abbey. Exato, olha, exatamente. Aqui não, aqui há... Está despojado. Está despojado, está despido disso. E para nós isso é muito bom, porque és tu que vestes aquilo. E ele deu-nos essa liberdade. E isso foi um trabalho muito interessante de fazer. Este senhor tem jeito. É capaz de... Vai longe. É capaz de um dia destes receber o prémio de carreira da ESPA. Olha que, tanto como ator como encenador, eu acho que ele se sabe. Esse lado da secura, deixa-me já agora completar só isto que a Isabel dizia, esse lado da secura foi aplicado também na tal plasticidade do espetáculo. É um espetáculo que eu concebi de uma forma monocromática, ou seja, só preto e branco. Figurinos, adereços, tudo. Tem 2 destaques apenas, ou seja, para fazer sublinhar, aliás, como podemos ver aqui, se quiseres mostrar aqui para a câmara. Quero, sim, senhora. Vou fazer de lenca um bocadinho. Exatamente. Vai, Sérgio, dá-lhe. É toda preto e branco, com uma única exceção de algo que deve sempre destacar. Já vou mostrar. Estamos a ver deste lado a mesma, nesta passagem de vídeo vamos também mostrar as fotografias. Uma coisa a encarnado. E é engraçado que tu disseste, Sérgio, que era a preto e branco. Se fosse ainda por cima entre 2 mulheres e se fosse uma negra e uma branca... Isso era grande top. ideia. Olha, não nos lembramos dessa. Isso era top. Miúcha, era estás despedida. Ou tu. Ou eu. Não, eu não posso, que venha à próxima. Eu sou a mãe disto tudo. Mas é isso, foi uma concepção monocromática para distanciar o público justamente de qualquer tipo de distração. O foco são elas e apenas elas. Só. Por isso é que o próximo espetáculo, acho eu, estou aqui obviamente a brincar, será Pretérito Imperfeito, parte 2. Parte 2. Com uma Exato. Olha, uma atriz de raça negra. há aqui uma situação que eu gostava de frisar, que é... E tens 2 minutos. Tenho 2 minutos. Eu estava a perceber que estavas a acabar, por isso é que vou meter a talho de foice isto. A Capítulo Reversível pediu uma ajuda de crowdfunding para este espetáculo. De recolha de fundos. De recolha de fundos, porque como somos uma companhia muito recente e não subsidiada, tivemos que o fazer, obviamente. O dinheiro não nasce das árvores, muito menos para o teatro. E depois do último Orçamento de Estado percebemos isso realmente. Portanto, eu vou fazer lésbica outra vez. Sim. Tens problemas com isso? Não. Não. É só... Se a única ideia do texto é esta, ou seja, quer dizer, assim, não estou habituada a trabalhar assim. Ainda para mais não estás a pagar, não. Mas há outra ideia. Eu também sou lésbica, pronto. Eu preciso de ajuda. Ai, olha, eu preciso de um cigarro. Sim. Estamos a brincar. Na verdade, vamos precisar sim da tua ajuda para isto acontecer. Podes contribuir com €1 ou mais. A partir de €1 para o Pretérito Imperfeito, com nós as duas, encenação do Sérgio. Que nós adoramos. Muito. Tão bom. E isto é chá. Oh. portanto,
Muito, muito obrigada. Acaba amanhã o nosso crowdfunding. Nós já atingimos o objetivo. O amanhã, nós estamos a gravar hoje Exato. dia 14. Dia 14 e isto... Amanhã, terça-feira, dia 15. Amanhã, terça-feira, dia 15, exatamente, de janeiro, vai terminar o prazo do nosso crowdfunding e nós atingimos o objetivo. Até ultrapassamos. Há realmente pessoas que ainda querem ajudar. Tivemos muitos amigos a ajudar, felizmente. E a missiva que eu deixo aqui, a mensagem que eu deixo aqui é muito obrigada a essas pessoas e continuem a ajudar o teatro, porque nós precisamos, realmente. Já que o Estado não nos ajuda, então que seja o público em geral a ajudar-me a ajudar-nos, e já que as salas não estão de portas abertas como deveriam estar, e já que este novelo do teatro está como está, que a ajuda venha realmente do grande público. E muito obrigada em meu nome, em nome da Niusha, em nome da Niusha da Ana Hermim, em nome do Paulo Ferreira e em nome do Sérgio. Muito, muito obrigada por esta ajuda que nos deram, e em nome que é essencial. Do Pretérito Imperfeito. Em nome do Pretérito Imperfeito e de outras coisas que virão para a frente. Provavelmente vocês ainda poderão regressar cá em 2019 para, é provável. para novos projetos. Não tenho bem a certeza, provável. mas é provável. Sexta-feira e sábado, 18 e 19 de janeiro, no Espaço Anjos, em Lisboa, estreia Anjos de... 70. O que é que eu disse? Anjos? Só Anjos. Anjos. Onde é que fica? Nos Anjos. No Regueirão dos Anjos, No Regueirão. onde era a Feira das Almas. Muito bem. Pretérito Imperfeito é apenas o pontapé de saída, porque, como disse, depois vai para o Teatro Municipal Amélia Rei Colasso, em Algés, antes de seguir para o resto do país. E dia 25 ainda vamos estar no Grêmio Povoense, na Póvoa de Santiria. E toda a informação estará com certeza disponível nos locais habituais. Na página do Facebook. Reversível, do Facebook e do Instagram. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado. E Até à próxima. Vocês sabem.